Boa noite a todos e a todas, sejam todos bem-vindos agora para iniciarmos o segundo módulo. Nesse segundo módulo, a primeira disciplina que a gente vai ter é sobre as funções elementares, que eu vou estar trabalhando com vocês, né? Meu nome é Antônio Marcos Mendes Cardoso, já trabalhamos no primeiro, nós já nos conhecemos assim, virtualmente, e a dinâmica da disciplina é basicamente semelhante às demais que a gente já teve, né? As avaliações, é, a maneira de avaliar é bem semelhante mesmo, praticamente a mesma estratégia. Vamos iniciar falando sobre as funções elementares. Nesse primeiro encontro, nessa primeira etapa nossa aqui, a gente vai falar de uma forma geral sobre as funções, né? sobre funções, conceituações, os conceitos, e aí eu trouxe aqui algumas questões para a gente já começar a refletir, e baseado nessas reflexões é que a gente vai desenvolver a nossa discussão. E espero que no final do conteúdo, né, da exposição de hoje, esses itens aqui dessas reflexões, que eu separei aqui em total de 5, fique bem claro. Então, a gente vai falar sobre como surgiu o conceito matemático de função, qual é a importância do estudo das funções, quais são as características básicas das funções, quais são as principais formas de representação das funções e como diagnosticar conhecimentos prévios para o ensino de funções. Eu poderia até ter colocado esse último assunto como sendo o primeiro, se eu quisesse seguir uma lógica, né? Só que eu não estava pensando assim nessa sequência quando eu pensei nesses assuntos, não, mas esse conhecimento prévio, esse diagnóstico aqui, geralmente é a primeira coisa que a gente preocupa quando você recebe os alunos e você planeja trabalhar com o aluno sobre esse tema. Então, a gente tem que preocupar como que a gente está recebendo o aluno, né? Como que nós estamos recebendo nossos alunos, o que eles trazem na bagagem, e para que a gente possa estar dando sequência ou iniciando, né, os estudos. Mas, no final aqui, eu acho que todos esses questionamentos aqui serão facilmente respondidos. Como vocês acompanharam aí, eu estou com a tela cheia aqui, eu não vejo nada no seu slide, tá? Então, assim, se alguém colocar alguma coisa no chat, se tiver algum problema com o microfone, aí alguém, a professora Denise, o professor Alexandre pode estar me interrompendo e falando, ou se até o próprio aluno quiser interromper também com o microfone para questionar, pode ficar à vontade. Esse tema é um tema super agradável, né? Eu, particularmente, gosto muito, é um tema muito importante, né? Inclusive, matematicamente falando, a importância do estudo das funções é inquestionável. Tipo, no ensino médio, né? No segundo nível mais, ensino médio, faz parte da educação básica. É o tema que domina, assim, de base e que leva para as outras séries. Você começa essa discussão no primeiro ano e tem todo o embasamento para o aluno terminar os 3 anos do ensino dos anos finais do ensino básico com esses conceitos que a gente começa trabalhando. Então, eu trouxe aqui uma situação, como eu disse antes, né, a questão dos
dos pré-requisitos, digamos assim, que é aquela questão da avaliação diagnóstica que cada professor ele faz e tem a sua maneira de fazer, a gente pode estar preocupando com alguns assuntos. Eu acho que isso tem um pouco de professor para professor, né? A maneira, a visão de olhar, mas eu acho que ao se referir a funções, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar com ele é a questão da relação, né? Porque a função ela é uma relação, e, e para o aluno ter essa visão mais geral, é necessário que você preocupe bastante quando você receber o aluno para trabalhar, como que está a relação dele com o conceito de variável, né? Então, entender o conceito de variável é fundamental para ele ter um aprendizado legal sobre a função, né? Porque se ele não tiver bem definida essa conceituação de variável, ele vai estar limitado, né, para poder generalizar a situação. Então, é interessante que você faça essa verificação do aluno, como que ele está em relação a esse conceito de variável. Às vezes, eu falo por experiência, né? Eu, quando trabalho com o aluno no primeiro ano, quando eu recebo ele, que é quando a gente mais aborda esse assunto com mais rigor, um pouco matemático, né? Porque às vezes ele é antecipado lá no fundamental, mas ele não tem tanta preocupação, que o próprio professor do fundamental já às vezes enxerga lá como antecipação, mas ele tem a introdução bem legal no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio. Então, quando a gente recebe esse aluno lá, às vezes o aluno ele nem consegue fazer uma distinção de incógnita com variável. Então, ele confunde isso, e isso faz com que ele fique com a visão um pouco limitada para a generalização, essas coisas que vai ficar um pouco mais claro também agora que a gente for seguindo aqui na nossa discussão, como que é importante ele estar bem definido quanto ao conceito de variável e dar uma diferenciação para ele também, não deixar ele confundir a questão da equação com uma função, mas como você está começando, ele não pode não ter muita noção da função ainda, então pode esperar um pouquinho e lá na frente, né, se você percebe agora no início que ele está fazendo essa confusão de confundir uma equação com uma função, é muito comum quando ele sai do nono ano, que ele já viu a função que ele foi antecipado lá, por exemplo, com uma função quadrática, e ele já resolvia uma equação do segundo grau, e porque a função quadrática é uma polinomial e de grau 2, então eles confundem essa questão da equação com a função. Então, isso é uma coisa que é imprescindível que o professor deixe bem claro para ele essa questão, né, da incógnita, da variável. Eu trouxe aqui nesse slide, por exemplo, um assunto, como que a gente abordaria essa questão da relação para que o aluno entendesse, né? Isso também é particular de cada Antônio, só uma professor. dúvida. Você ainda está no slide inicial ou você já mudou? Não, estou no slide inicial ainda. Ok, desculpa interromper. Então, esse slide aqui eu trouxe uma árvore genealógica, né? É uma sugestão, eu gosto sempre, quando eu vou falar sobre relação, trazer uma coisa, um assunto que trata a relação, que fique bem claro para o aluno, que ele consiga ter essa percepção bem natural de relação, do que seja uma relação. E acho esse exemplo interessante, porque do cotidiano de todo mundo, né? Todo aluno ele tem uma família e todo aluno se interessa em conhecer os membros, que relação ele tem com
com as pessoas, as outras pessoas da família, né? Seus primos, se é parente de primeiro grau, como que é, os avós, bisavós, tataravós, enfim, pai, mãe, se é de primeiro, segundo grau, de que parte que é. Então, eles têm esse interesse natural, e é uma coisa que eles têm essa percepção naturalmente e muito fácil. Então, partir daí, para se chegar no conceito de relação, para ele entender a relação que tem, então fica meio que uma coisa bem simples para que ele possa entender do que você pretende, né? Do que você quer falar com ele sobre as relações. Porque na matemática, um dos assuntos que é mais estudado por quem estuda matemática, né, são as relações. E dessas relações, a gente vai estudar um tipo especial de relação. Não são todas as relações, mas a gente vai pegar um tipo especial para que a gente estude mais, que a gente dedique mais. E aí é o caso da gente entender, né, como foi feito aqueles questionamentos lá no início, por que a gente estuda, né, mais esse tipo de relação. Chegamos a dar um nome especial para essas relações e ter esse fundamento para que o aluno ele entenda isso. Aqui eu trouxe um exemplo, né, também nessa pegada aí da família. Maria, Ana, Juliana, Frida e Carla são mulheres adultas e estão na mesma sala que as crianças Luísa, Paulo, João, Pedro, Nancy e Vitor. Maria é mãe de Luísa e Paulo, Ana e é mãe de João. Juliana é mãe de Pedro, Frida de Nancy e Vitor. Carla não é mãe de nenhum. Consideremos agora a relação mãe de aplicada a esses dois conjuntos, as mulheres adultas e as crianças que estão na sala formam uma forma de indicar quem está nessa relação com quem é usar, por exemplo, a seta, como no esquema abaixo, que é geralmente todo professor, né, eu acho que, se não todos aqui da turma, grande maioria já trabalhou função, né, esse conteúdo. A gente sempre gosta de iniciar com essa ideia mais limitada, com os diagramas de Venn, com as setinhas, para indicar da onde que está partindo, da onde que está chegando, né, já organizando essa ideia. E aí, nesse caso, teríamos esses dois conjuntos, um conjunto das mães, e das mulheres adultas, na verdade, né? Não precisa ser necessariamente mãe, a relação é mãe de, mas aí a gente pode ter, nesse conjunto, pessoas que não necessariamente não seria, que no caso a gente tem, e o segundo conjunto, que é das crianças, né? Então, fazendo essa relação, a gente relacionaria Maria com Luísa e Paulo, porque é a mãe, Ana, que é a mãe de João, Juliana, que é a mãe de Pedro, e Frida, que é a mãe de Nancy e Vitor, e Carla, que não é mãe de nenhum. Então, isso aí, a gente tem uma relação, né, da mulher adulta com a criança. A primeira atividade aqui, para a gente ter essa noção, a gente tem aqui invertendo a relação, na verdade, porque lá a gente pegou mãe de, né? Então, o primeiro conjunto de origem, a gente tinha as mães, né, as mulheres adultas, e no segundo conjunto, de acordo com a seta, né, partia de um para o outro, o conjunto de chegada seria os filhos. Invertendo essa relação, a gente teria, né, o conjunto, a relação é filho de. Aí, faça uma representação dessa relação usando setas e descreva suas características. Eu não coloquei aqui o diagrama, né? Mas é fácil, né, para a gente aqui, lógico que para os alunos deveria estar mostrando, para a gente aqui que a gente
trocaria, né? Voltando aqui, trocaria, a seta agora está indicando sempre de um conjunto à esquerda, né? Que é o conjunto de partida, para a direita, um conjunto de chegada. A gente teria agora, na esquerda, o conjunto dos filhos e, na direita, o conjunto das mulheres adultas, e que seriam as possíveis mães. E aí a gente teria, então, que Luísa e Paulo estaria ligado a Maria, João estaria ligado a Ana, e Pedro estaria ligado a Juliana, Nancy e Vitor estaria ligado a Frida, e ninguém estaria ligado a Carla, né? Não tinha ligação com ela, embora ela estava no conjunto da chegada lá. Então, que característica que a gente perceberia nessa relação? Era fácil perceber que todo mundo, agora, do conjunto de partida, teria relacionaria com uma única pessoa lá no conjunto de chegada, porque se é filho de, em relação à mãe, só vai ter uma, né? Não seria possível ter mais que uma. Então, essa relação ficaria bem definida com essa característica que todo mundo relacionaria. E também temos a característica que tem um elemento, né, uma pessoa, na verdade, no conjunto de chegada, que não teve ninguém para relacionar, ninguém relacionou com ela lá do conjunto de partida, né, que era a que não era mãe. E umas também, outra característica, que uma mulher recebeu mais de uma seta, ou seja, tem mais de um filho, e outras que é apenas um filho. Então, ali a gente teria todos se relacionando com a sua respectiva mãe, mas também no outro conjunto de chegada, a gente teria 3 situações. Mães que receberam 2 setas, mães que receberam apenas uma seta, e a outra pessoa que não recebeu nenhuma seta, que daquele conjunto lá ela não era mãe, né? Se era, não era daquele conjunto lá. Então, teria essas características, essa relação. Numa atividade 2, a gente teria a seguinte situação: descreva as características da seguinte relação definida entre os números inteiros. Um número relaciona-se com o outro se tiverem a mesma paridade. Dizer que 2 números inteiros têm a mesma paridade significa que ambos são pares ou ímpares. Então, aqui também, já entrando no campo, né, depois que ele já teve bastante esse trabalho de relação, do que relaciona com quem, né, porque tem aí o comando do que é a relação, aqui ele já teria que ter um conhecimento dos conjuntos numéricos, no caso aqui do conjunto dos números inteiros, né? E aí, também saber sobre o que seria a paridade, né? Aqui eu coloquei entre parênteses, no caso de estar aplicando com o aluno, é bom estar tendo essa lembrança, né? Dizer que 2 números inteiros têm a mesma paridade significa que ambos são pares ou ambos são ímpares. E aí, a característica é que cada elemento, então, você tem 2 conjuntos, um conjunto de partida, que é o conjunto dos números inteiros, e o outro conjunto de chegada também, que é o conjunto dos números inteiros. E um vai relacionar com o outro de forma que cada número vai relacionar com todos os outros números que têm a mesma paridade. Então, suponhamos que o número do conjunto de partida seja um número par, então ele vai relacionar com quantos elementos lá, né, no conjunto de chegada? Com infinitos números, porque lá vai ter infinitos números que têm a mesma paridade que ele. E assim o mesmo ocorre com cada número que você tem no primeiro conjunto, que é o conjunto de partida. Então, cada número lá vai relacionar com infinitos números no segundo conjunto. E aí também é um tipo de relação que a gente tem, né? Que, por exemplo, difere da primeira relação, que cada elemento do primeiro só relacionaria com um elemento no conjunto de chegada, e aqui não. Cada elemento vai relacionar com infinitos, porque se é um número ímpar, lá no outro conjunto tem infinitos números ímpares, e ele vai relacionar com todos da sua paridade.
Depois que fez esses exemplos, podemos definir, então, o que seria uma relação específica aí, que era importante para a gente, que é a relação que a gente vai estar separando dessas relações, que a gente vai estar estudando, é uma relação que tem a característica como a atividade 1, que todo elemento do primeiro conjunto, que é o conjunto de partida, tem que relacionar, tem que estar na relação e vai relacionar com o único elemento do conjunto de chegada. Mas que nem todo elemento do conjunto de chegada tem necessariamente de ter relação de estar na relação. Ela pode não estar na relação. Como lá a gente tem uma pessoa que não está na relação, é mãe de, né? Então, ela não está e ela não recebe seta do outro que é filho de. Então, é um tipo de relação que a gente vai estar estudando. E uma ideia interessante, quando geralmente eu vou trabalhar com eles, eu gosto de colocar essa ideia para eles, que eu acho que fica bem ilustrada essa questão das três coisas que uma função, que uma relação para ser função, ela deverá contemplar, que é a questão de você pegar um elemento do conjunto de partida, depositar em uma máquina e acionar essa máquina, e ela vai transformar esse número e ela vai produzir, né, um elemento transformado que vai sair construindo um outro conjunto, que é o conjunto de chegada, né? Ou pelo menos pertencendo a um outro conjunto, que seria o conjunto de chegada. E isso aqui, às vezes, eu faço um paralelo com uma situação de função do cotidiano, por exemplo, de uma função que ela é bem clássica, todo professor, ou quase todo, não sei se todos, mas muitos, né, os livros didáticos, pegando como referência, trazem essa função, que seria a função do taxista, que é uma função, um modelo bem próximo da realidade dos alunos, e aqui você pode falar que o número de entrada aqui seria a distância, e essa máquina simplesmente tem a função, né, tem o papel de transformar aquela distância em uma cédula de dinheiro, que é o objetivo do taxista. Ele trabalha para isso, para transformar, pegar uma coisa, que no caso é a distância que ele tem que percorrer, e fazer com que aquilo se transforme em dinheiro. E isso aqui, a máquina que vai fazer, é que a gente vai ligar depois com essa regra, né, que vai fazer a associação de um elemento para outro. Então, daí fica mais tranquilo para o aluno mentalizar que ele precisa, então, de ter essas três coisas para que caracterize essa relação que a gente está falando. Que ele vai ter um conjunto de partida e vai ter um conjunto de chegada e uma relação que vai associar cada elemento do conjunto de partida a um único elemento do conjunto de chegada. Então, a gente tem um exemplo, trago mais alguns exemplos aqui, por exemplo, verifique se a relação inversa é filho de, que foi exposta na atividade 1, é uma função. Depois que ele já entendeu tudo aquilo, que a gente já viu as características de cada uma, agora a gente vai trazer para o conceito que a gente já está formando de função. Né? Agora, a mesma relação lá é filho de, que foi exposto lá, que foi trabalhado na atividade 1. Vamos ver se ela é uma função, ou seja, se ela tem essas mesmas características que a gente formalizou no slide anterior. Aí você supõe que essa função pode ser percebida espontaneamente por uma criança pela relação que eu trouxe lá no slide, né, da árvore genealógica, da família. Toda criança, naturalmente, né, quer dizer, a minha visão, isso aqui seria uma pergunta para você, cada um responder, mas, assim, já colocando a minha visão, eu acho que pela situação,
cada criança ela vai ter essa percepção natural, né? Porque é uma coisa que faz parte da vida dela, desde que ela nasceu, quando ela entendeu por gente, ela já entende essa relação familiar. Então, é uma coisa interessante para o aluno já perceber que existe essa relação, é uma percepção espontânea. A criança observa naturalmente suas propriedades? Eu acho que sim, mas né, a gente já trabalhou essa questão, chamando atenção para essas características lá, e se ele ainda não tiver percebido naquele momento, acho que agora, se ele pensar um pouquinho, ele já vai ter essa percepção também. Nesse primeiro momento, é importante, né, que ele saia muito dele esses conceitos, essas percepções, para que ele não seja não seja só o receptor de informações, mas que ele pense, que ele conclua. Um outro exemplo aqui, verifique se é função a seguinte relação. Considere o conjunto dos números reais como o conjunto de partida e o conjunto de chegada, né? Tanto o de partida quanto de chegada é o conjunto dos números reais. A regra é: o número do conjunto de partida relaciona-se com o número do conjunto de chegada, quando este é a raiz quadrada do primeiro. Então, se você tem um número lá no primeiro conjunto, é o conjunto dos números reais, você vai pegar o número e ele vai relacionar com o número no conjunto de partida, aliás, do conjunto de chegada, que é aquele número que representa a raiz quadrada dele. Então, se é real, o aluno ele vai perceber, ou deve ser estimulado a perceber, porque daí tem a questão do diagnóstico, se o professor percebe né, aquela questão que a gente faz, aquela revisão, geralmente, dos conjuntos numéricos, as operações dos conjuntos, então pode ser que ele já esteja pronto aqui para perceber isso, né, que na questão da raiz quadrada, se um número, nem todo número vai ter uma raiz quadrada, né? Se o número for um número menor do que zero, então ele não vai ter um número negativo, né? Por exemplo, se você pegar lá um número negativo, ele não vai ter uma raiz quadrada, então ele pode estar fazendo essa conclusão aí, depois que ele já percebeu lá. Observe que o fato de apenas um elemento do conjunto de partida não entrar na relação ou estar relacionado com mais de um elemento do conjunto de chegada já é suficiente para que a relação não seja considerada função. Essas são as duas percepções que o aluno tem que ter, né, bem clara para caracterizar essa relação que a gente está querendo que a gente debruce sobre ela agora nos próximos 3 anos de estudo. Né, tem que ficar muito bem claro para ele essas duas características, que essa relação tem que ter essas duas características. Todo elemento tem que estar na relação e tem que relacionar com o único lá. Isso nos leva à seguinte pergunta: por que a matemática define essa função dessa forma? E a resposta que a gente tem é porque a matemática ela sempre busca a questão da unicidade. Eu trouxe aqui uma coisa bem conhecida de todo mundo, a questão da contagem lá do início, que vocês têm do pastor das ovelhas com as pedras, que cada uma, para contar, tem que relacionar com uma única ovelha. Isso é a questão da unicidade. Então, a unicidade é uma coisa que é perseguida pela matemática porque ajuda muito. Então, o fato da matemática eleger esse tipo de relação para estudar e dar um nome especial para ela, chamar ela de função e estar estudando especificamente ela, é muito pela questão da unicidade, né? Então, a relação unívoca, que eu até trouxe aqui um conceito, né, para ficar... Também é uma coisa que eu gosto sempre com os alunos usar o dicionário, e agora está mais fácil, porque eles têm o Google, né, o celular na sala, que a gente usa sempre para
está pesquisando vocabulário e tal. Então, aqui, o que é a relação unívoca? Que admite apenas uma interpretação, somente um único significado, sem teor ambíguo, inequívoco. Então, essas características já é uma coisa que a matemática ela corre atrás o tempo inteiro, né? De ter por onde você faz a maioria das suas conclusões e vários assuntos. Então, esse é o motivo por eleger tal relação para a gente estar estudando. Então, essa relação que tem a unicidade, né, que vai relacionar todo elemento, cada elemento a um único, é porque essa situação no cotidiano vai representar a maioria das situações, né, do cotidiano. Então, você pode pensar em várias situações do cotidiano que vai seguir essa relação da unicidade. Então, por exemplo, se você tiver as regiões do Brasil, por exemplo, as 5 regiões do Brasil, e relacionar com suas áreas, ou até com a sua população. É muito estranho que a mesma a região tem áreas idênticas, ou todas têm que ter a mesma área idêntica, ou a mesma número de população. Isso é uma coisa muito complicada de ocorrer. Na questão do taxista, por exemplo, cada distância vai ter um preço que ele vai pagar, não vai ser o mesmo. Então, a maioria das situações vai ter essa questão da unicidade. Então, por isso, ela é a que é a mais cotada para ser estudada, que vai estar presente, né, no cotidiano. Então, a gente tem aqui, para representar a função, a representação é algébrica, pode ser representada por tabela, pode ser representada por palavras, e também a representação gráfica. É muito importante que o professor trabalhe e tenha o cuidado de observar bem se o aluno está transitando bem nessas representações, né? Se ele tem facilidade, se ele tem alguma dificuldade de migrar nessas representações, se ele está com a representação algébrica, se ele da algébrica passa para a tabela ou vice-versa, se pode expressar por palavras, ou se ele consegue representar aquela função graficamente. E a maioria, né, das situações da escola, o aluno ele tem muita situação de representar a forma algébrica para gráfico, mas o inverso não é muito comum. Então, tem que ter esse certo cuidado para ver se ele está tendo essa habilidade, né, de transitar também de gráfico por tabela, ou de gráfico por representação algébrica, ou de gráfico por palavra, que seria uma interpretação. Então, é interessante que faça isso. Então, aqui eu trouxe um exemplo, mais ou menos, de cada tipo aqui, né? Aqui a gente tem uma representação algébrica de uma função, essa aqui, Z, com a setinha apontando para o outro Z. Essa setinha está indicando quem é o conjunto de partida e quem é o conjunto de chegada. E o x para o x ao quadrado também está representando o que quando você pega um elemento do primeiro conjunto e leva e passa naquela máquina lá, né, o que ele vai ser representado lá no conjunto de chegada, que seria o x ao quadrado. E no último aqui, você já tem a representação algébrica da própria função, né? Porque aqui é mais uma relação nessa primeira. A segunda, você já tem uma função, a função Q, que vai fazer com que Z relaciona com Z e vai fazer essa transformação. A própria função Q vai fazer isso daí. E temos aqui também uma tabela que, quando o aluno olha para essa tabela, ele percebe também que a primeira coluna, a coluna da esquerda, vai estar relacionando com um único elemento lá no conjunto, e todos têm, né, porque é o ano em relação à população naquele ano. Então, todo
todo ano tem uma população e dificilmente isso vai ser igual, porque todo ano nasce gente, morre gente, chega gente, sai gente, vai, migra e tal. Então, é quase impossível que um ano aqui vai ter 2 representantes lá. E a outra exemplo aqui, que é o exemplo de representação da função por palavra. Essa é uma notação algébrica que sintetiza a seguinte frase: consideremos uma relação em que o conjunto de partida e o conjunto de chegada são o conjunto dos números inteiros e a relação é definida por um número do conjunto de partida relaciona-se com um número do conjunto de chegada quando este for o quadrado do primeiro. Então, enfim, em vez de você escrever algebricamente, você está falando, escrevendo ou expressando por palavra. Todas essas maneiras são importantes, inclusive a passagem, a questão da variável lá que eu coloquei lá no início, entra aqui, né, porque você pode usar a álgebra para poder fazer essa passagem, passar da forma por palavra para a álgebra. É importante, inclusive, você começar por aí, sempre quando você, antes de introduzir a álgebra, pegar essa forma por palavra, porque a linguagem matemática é um pouco mais complicada para o aluno do que a falada, porque é do português e ele estuda há muito tempo, então tem que fazer essa passagem. E a última forma lá é a representação gráfica, né? Essa representação gráfica ela é importante e deve, o professor deve atentar muito quando estiver trabalhando a forma gráfica da função, que o aluno ele vai ter que identificar os elementos da função no gráfico, né? Essa é fazer a leitura e tal. Então, é a questão do domínio do conjunto imagem, que ele às vezes faz confusão, né, do conjunto imagem com contradomínio, e também faz confusão a respeito do próprio domínio, porque às vezes eles não estão muito ligados, quando vê um gráfico, a maioria dos alunos já pegam os gráficos assim, com a reta contínua e tal, e pensa que isso não tem muito a ver com o domínio, e acaba que quando ele tem um domínio que não é real, ele acaba cometendo esse erro de fazer essa ligação contínua também dos pontos e carrega essa dúvida sem percepção, porque às vezes a gente pega aluno lá no terceiro ano, por exemplo, ou no segundo, terceiro ano do ensino médio, e o aluno comete esse erro, e quando você vai discutir com ele esse assunto, ele fica surpreso, porque parece que ele não tinha atentado para isso. Então, talvez não tenha sido chamado muita atenção ou trabalhado muito essa questão. Então, é uma coisa que a representação gráfica, para ser bem lida, para ser interpretada, tem que ter esses cuidados para que o aluno não tenha problema. E outra coisa que eu trouxe aqui também, outra ideia, é que não fique muito ligado para representar a função só pelo aquele plano cartesiano, só aquela maneira. É a maneira interessante e mais utilizada, continua sendo, mas também o aluno perceber função em outras situações, né? Então, é interessante dar para ele ou orientar que ele faça outras relações que a representação gráfica daquela relação não seja a cartesiana, não seja a ideal, que ele comece a pensar em outros tipos de gráfico para representar e que seja função também. Né? Aqui, por exemplo, eu trago esse exemplo da quantidade de brasileiros que usam a biblioteca. Então, tem a primeira coluna, né? Nunca usam ocasionalmente ou usam frequentemente. Então, cada um desses aqui vai ter um valor aqui, né, da quantidade de pessoas, aqui no caso está em milhões, e depois, quando eles vão colocar isso aqui, representar isso graficamente, ele pode ver, ou se não ver, a gente induzir de alguma maneira, que existe um outro tipo de gráfico, talvez mais interessante aqui também, colocar mais uma coluna e representar isso percentualmente, que eu acho que fica mais, né, fácil do aluno ter essa percepção, que existe outros tipos de gráfico também que pode representar a função, que não precisa ser só o cartesiano. Né? Então, trouxe aqui, eu acho uma ideia interessante,
nesse caso aqui, por exemplo, você dá, eu geralmente faço isso quando eu trabalhava a função com ele, dou esse exemplo aqui e peço para eles, baseado nisso aqui, fazer a pesquisa na própria escola ou na própria turma, depende da disponibilidade do professor, ó, faça uma pesquisa aí com os, ou da classe ou da escola, né? Mais interessante seria da escola, fazer uma pesquisa de quantos alunos nunca vão à biblioteca, ou que ou esporadicamente vai, ou vai sempre. Pode trabalhar a questão da frequência lá, e depois você representa isso na frequência relativa. E aí eles vão enxergar e vão montar o próprio gráfico, e eles vão ver que pode ter uma representação gráfica que não seja a cartesiana. Outra coisa que eu lembrei também para trazer, que eu percebo muita confusão, eu comecei a comentar agora no slide anterior, no outro slide lá anterior, e agora combina aqui, que é a questão do domínio, né? Tá no gráfico e você perceber se ele qual é o domínio da função. Então, geralmente, às vezes a gente faz isso no gráfico, por exemplo, aqui, nós temos o domínio aqui, que é a população brasileira de 2000 a 2006, foi pegado aqui pontualmente nos anos, não temos informações da população de meses aqui, nem de dias, temos apenas do ano a informação da população no ano de 2000 e no ano 2001 e tal, pontualmente, e esses pontos aqui é que a gente sabe, né, tem a certeza que faz parte do domínio, mas daí a gente acaba que liga aqui para dar uma visibilidade, uma visão para o aluno, e ainda, por conta que a variável aqui é contínua, né, de natureza, por conta que o ano o tempo ele é de natureza contínua, então pode induzir, mas só que não tem essas informações para saber, por exemplo, em 6 meses qual que era a população, porque a sua pesquisa foi feita pontualmente. Mas aqui você tem um gráfico que vai te mostrar uma tendência, e aí talvez o aluno pode não confundir nisso, mas se for uma coisa nesse nível aqui, dessa questão que eu trouxe, né, que é uma questão que geralmente eu gosto de trabalhar com o aluno, para ter essa percepção, é quando você dá uma questão dessa aqui, em que o domínio dela, né, aqui na figura a seguir, podemos observar a relação da função f, onde f de x representa o preço pago em reais por x cópia de um mesmo original, na copiadora CopyExpress. Ou seja, x cópia, x é o número de cópias. Então, isso aí, por natureza, já é uma variável discreta. E aí você pergunta depois se esse desenho que representa o gráfico da função, e 100% da turma vai falar que é o gráfico da função. Ou seja, então, ele infringe o conceito de função, né? Então, aí é a chance de você voltar para ele, ver o que é uma função, se tem algum domínio, né, que tem algum representante, que não tem representante lá, enfim. E aí ter a distinção dele, né, de quando ele pode ligar, fazer essa retinha para representar um gráfico continuamente. E aqui eu trouxe também um gráfico, né, que é interessante para interpretações, que você pega esse gráfico para o aluno fazer certas leituras, e aí você pode fazer alguns questionamentos, você pode ficar à vontade para fazer. A situação é o seguinte: um laboratório está testando um novo medicamento e precisa saber qual é a concentração média da substância que permanece no organismo ao longo de algumas horas após sua administração. Seus cientistas fizeram medições em muitos pacientes e obtiveram o seguinte, o gráfico abaixo, que descreve a concentração em função do tempo do remédio no organismo, a partir de T igual que 0, em que é ministrada uma dose do medicamento. Construa uma atividade para seus alunos com esse gráfico. Então, você pode pensar em várias coisas, eu coloquei algumas sugestões aqui, né, que você poderia estar questionando para o aluno. Isso aqui também faz a gente lembrar do nosso primeiro
né, da nossa primeira disciplina lá da despoluição de um lago, né? Também daria para a gente, inclusive, ter aquele contexto lá. E aqui você pode estar com o gráfico fazendo uma leitura mais específica, como você já tem esse estudo, então aqui eu coloquei aqui como sugestão, por exemplo, em qual instante a concentração é máxima, né, que ele vai localizar aqui rapidamente, que é 2 horas depois, qual o intervalo de crescimento e o de decrescimento, né? Então, ele vai ver aqui no gráfico onde ela cresceu e depois, a partir de quando ela diminui, né? Obviamente, até o 2 ela cresce, que é o valor máximo, daí ela vai diminuir. E esse crescimento foi bem acentuado aqui até 2 horas, depois o decrescimento dela vai ficar mais lento, né? Como o aluno supõe que o gráfico estará 12 ou 14 horas depois, por exemplo, então é uma coisa interessante ele fazer uma perspectiva aqui, né, depois de 10, porque até o 10 aqui está o estudo pronto, mas depois de 10, qual é a tendência disso aqui, né, que vai acontecer? E pode até, se quiser, dar uma coisa mais, tipo, complexa um pouquinho, dificultar um pouquinho, pode perguntar, por exemplo, se essa dose fosse passada de 6 em 6 horas, né, o que aconteceria? E aí ele teria as conclusões dele e você poderia trabalhar. Eu trouxe aqui, estamos quase no final, né, porque teve aquele atraso lá também do problema, eu poderia ter entrado uns 10 minutos antes, a próxima eu vou fazer isso, para já deixar tudo no jeitinho, perdemos um tempinho. Mas a última coisa que eu trouxe aqui também são sugestões, só de ver o slide daqui para frente está tranquilo, porque você já trabalha com o assunto, são umas orientações ou sugestões, se assim querem pensar, né, que são sugestões, que estou compartilhando com os meus colegas. Então, uma coisa que eu percebo e que eu acho interessante que o professor fique atento é na questão da comunicação, né? Quando você vai comunicar, porque às vezes a gente sabe aquilo lá e para a gente é tão claro as coisas, mas será se para o aluno está tão claro também? Então, essa linguagem do professor com o aluno, ela é uma coisa interessante. Esse primeiro aqui, até que é antes mesmo, aquela passagem lá do português, né, da representação expressa para a representação algébrica, né? Eu coloquei aqui, eu estava até na frente, eu pensei que eu tinha passado esse slide, mostra que se um número é ímpar, o seu quadrado também é ímpar. Para demonstrar isso, eu coloquei essas duas maneiras aqui, só para você perceber, ou para o seu aluno, claro, perceber qual é a vantagem, na verdade, né, de se usar a linguagem matemática? Porque quando ele vai demonstrar isso aqui algebricamente, e aqui eu investi um pouco pelo espaço do slide, mas interessante seria fazer essa demonstração por palavras primeiro e depois fazer a algébrica para ele perceber. Então, a gente coloca isso aqui, é uma coisa que você faz muito no primeiro ano, né? Quando você vai demonstrar a raiz quadrada, que a raiz quadrada de 2 é um número irracional, você tem que mostrar isso, e aí você usa aqui a linguagem, depois a gente está com o tempo corrido, depois vocês podem estar olhando, aí, e também vocês fatalmente já conhecem. E aqui, como que você demonstraria aquilo lá se você só usasse palavras e não usasse a matemática, né? Então, aí você pode perceber o quanto é mais complicado, o quanto, ou seja, a matemática, né, a linguagem algébrica faz falta para a gente no ensino, né? Quando a gente está estudando. Agora, eu queria fechar aqui com essa ideia que eu acho interessante também, que complica, né, para o aluno. Quando o professor, por exemplo, eu tiro isso aqui de livros didáticos, né, esses exemplos aqui de livros didáticos e de algumas questões que eu vejo em alguns lugares que eu acho interessante. Ó. Um professor do ensino médio pediu que seus estudantes determinassem o domínio e a imagem da função S de t igual que a raiz quadrada de 1 menos t ao quadrado. E nada mais disse. O que os estudantes poderão responder? Aí o aluno vai responder isso aqui, ó, o domínio é 1 e a imagem é 0.
E o professor, como estava com expectativa, né, dele fazer no conjunto dos reais, mas nada que falou isso, ele até dá errado para o aluno isso aqui, né? E o aluno também, muitas vezes, né, não tem muito argumento e acaba que aceita, mas não estaria errado, né? Porque ele pediu, a pessoa tem aquela também ideia de que domínio tem que ser uma coisa abrangente. Você pode ter uma relação que é função tendo apenas um elemento no conjunto do domínio e um elemento no conjunto do contradomínio, que seria a imagem dele. Se for a imagem dele, é uma relação e é uma função. Não precisa ter muitos, infinitos, ou mais de um, ou 10, enfim. Então, se ele perguntou aqui para ele determinar o domínio e a imagem da função, ele determinou um domínio e a imagem. Nada falou que era real, que não era real, que era complexo, enfim. Mas o professor provavelmente esperava que o aluno tivesse falado que o domínio ia no intervalo de -1 a 1 e a imagem de 0 a 1. Só que isso não ficou claro na linguagem, né? Então, é uma coisa que quando a gente faz uma questão, elabora uma questão, a gente tem que ler outras vezes para a gente ver se não está tendo brecha, não está tendo furo para outras interpretações. Na mesma pegada, né, eu trouxe outra questão aqui, ó, que é uma curiosidade que está no material que eu deixei lá para vocês na sala, né? Que eu ainda não consegui colocar para vocês visualizarem, mas depois daqui eu vou estar tentando, e se não conseguir, vou ver uma ajuda aí, para a gente poder fazer com que vocês visualizem o tópico 1, vocês só estão visualizando o tópico geral. Os matemáticos sabem que Antônio, Oi. desculpa te cortar, eu acredito que nós acabamos de resolver esse problema. No fim, eu vou até pedir um aluno para entrar lá e verificar se eles já estão enxergando. Ah, ótimo, muito bom. Beleza, então. Essa aqui, ó, os matemáticos sabem que a precisão da linguagem é importante, mas às vezes eles cometem pequenos desvios. Por exemplo, o autor de um livro escreveu: considere a função f de R em R, definida de R em R, né? Definida por f de x igual que x ao quadrado. Determine a imagem de f de x. E f de x já é a imagem. Na verdade, ele queria dizer determina a imagem da f, né, da função. Não é um erro tão grave isso, enfim, mas é uma coisa que pode vir a confundir o aluno quando ele for cobrado com um rigor maior. Por exemplo, quando ele estiver lá, por exemplo, estudando uma função sobrejetora, por exemplo, que lá nem todo mundo é imagem. E aí ele vai igualar o y igual a f de x, e daí ele vai estar cometendo algum erro lá, e quando o professor questionar para ele, não, mas não é uma função sobrejetora, ele vai ficar um pouco confuso, porque não teve, talvez, essa distinção. Então, assim, são umas dicas que, para que a gente tenta a ser mais claro, e como a gente exige do aluno que não pode ter margem de dupla interpretação, de buracos no raciocínio, tem que ser, matemática tem que ser aquela coisa bem fechadinha, bem legal, a gente também ter esses cuidados. É isso aqui, eu só trouxe umas atividades também, não deu tempo, né, para a gente discutir, mas eu até nem esperava que discutisse, eu só quis destacar mesmo. Uma maneira que eu gosto de fazer com os meus alunos, principalmente nessa etapa, é deixar que eles construam. Então, eu trouxe algumas questões aqui que é de construção, né? Eu vou deixar no slide, depois, se vocês quiserem pegar para aplicar lá na sala de vocês, vocês aplicam, que eu acho que vocês vão gostar de fazer. Quero encerrar agora essa primeira etapa, deixando aqui um conceito de função mais elaborado, né? Porque até então eu estou sempre falando conjunto de partida, conjunto de chegada, para uma ilustração, mas eu deixei aqui no final, né, um conceito, uma definição mais avançada e mais precisa da função. Né? Dados dois conjuntos não vazios, A e B, uma função com domínio A e contra domínio B é uma relação F contida em A cartesiano B, que satisfaz a seguinte condição: para todo A de A, né, para todo elemento de A do conjunto A, do domínio,
existe um único B do contradomínio, tal que o ponto ordenado AB pertence a F, que é a função. Então, é essa mensagem que eu queria passar para vocês. Obrigado pela atenção e espero que tenha ficado claro. Se não tiver ficado claro, eu vou estar à disposição para esclarecer, né? A gente vai estar aí, a avaliação nossa hoje mesmo, né? Segundo o professor Alexandre já adiantou, vai ficar resolvido, então vocês já estão aptos para participar dos fóruns, conto com a participação de vocês aí nos fóruns. É um assunto muito interessante, muito agradável, eu acho que dificilmente um professor de matemática não vai gostar desse assunto, do conhecimento de todos, pode dar sugestão, e esse primeiro lá, comecei para jogar em discussão lá a questão dos diagnósticos, de como você faz um diagnóstico da turma, o que você acha interessante, da vida nossa, é da nossa realidade, não vai ser cansativo, partilhar ideias mesmo, e vamos fazer nessa semana, não vamos deixar acumular, não, porque cada semana tem um fórum para a gente estar discutindo, então reserva lá um momentinho lá que você vai estar participando, vai estar ajudando também os colegas e vai estar aprendendo, e enfim. É isso, e não tenho mais tempo para... Mas por mim, eu estou tranquilo se quiser perguntar, mas, assim, enfim, temos o horário. Eu não sei se esse modo está tendo uma simultânea, não, né, Alexandre? Antônio, não está tendo não, é só a sua. Mas, assim, a gente, lógico que teve o atraso inicial, mas a gente tem que tentar se ater, porque às vezes os alunos têm alguns outros Outros compromissos. compromissos, exatamente, né? Por isso que assim que deu 8 horas, eu passei a lista. Mas só um aviso, Exatamente. Antônio, Pois não. os alunos já confirmaram que eles estão com acesso. Ah, ótimo. Muito Então, bom, então. Fico mais tranquilo. o Eu pessoal fiquei que... tentando isso hoje, o dia todo, toda hora ia lá, mas não tinha, não estava apto lá o negócio. O link eu passei estava, para mas... a TI resolveu. Ah, ótimo, então. Eu queria só dar um recado, pessoal, assim, para uma organização. A disciplina do professor Antônio Marcos, né, ela vai semanas, mas, na verdade, 5, né, Antônio? Porque na semana que vem não tem o webinário. A semana que vem não tem, Semana que Alexandre? vem não, qual é o número? Tem uma Hã? que não... a gente pode verificar lá na Eu acho que, plataforma. eu acho que tem, não sei. Se não tiver, vai ser... Não, é do dia 2 que não tem. Tem um dia que não tem. Eu vou verificar, eu coloco as datas na plataforma para não gerar essa dúvida. Pessoal, Beleza. no decorrer do professor Antônio Marcos, tem que participar dos 4 fóruns e terá atividade avaliativa em que semana, Antônio, você A lembra? partir tem os fóruns todos, né? E a partir da segunda já tem já está disponível para, se eles quiserem, a atividade aplicada, né? Atividade aplicada. Aí, a avaliação online, pessoal, só vai ocorrer depois da próxima disciplina, entendeu? Então, nós teremos aqui esses 4 webinários do professor Antônio Marcos, aí vai ter a participação dos 4 fóruns, a prova A, né, a atividade A. Uhum. Depois teremos mais 4 webinários com a próxima disciplina, e no fim dessa segunda disciplina vai ter a avaliação online das 2 disciplinas juntas. Certinho. É isso daí. Então, se não tiver mais questionamento, encerramos, né? Se tiver pergunta, fique à vontade. Se não tiver, boa noite a todos. Tenham um bom descanso no final da noite.